Palavra do Senhor, Salmo 73. Preparem aí a projeção. O dilema de Asaf. O dilema de Asaf é o nosso dilema. Por que ímpios prosperam? Tenho certeza que você já se fez perplexo, se indagou, por que pessoas ruins parecem se dar bem? Por que pessoas corruptas prosperam? Por que gente que faz coisas erradas parecem impunes? Porque as riquezas estão aparentemente na mão de pessoas que não têm nenhum temor a Deus. O poder político, econômico. Porque gente fiel, gente comprometida com Deus, às vezes passa tanta dificuldade. Essas questões deixam a gente em crise. Será que vale a pena mesmo ser fiel, ser honesto, ser ético, fazer as coisas certas? Esta é a dúvida da juventude. Todo mundo quer se dar bem, a qualquer preço, a qualquer custo, atropelando o que for necessário, dando o jeitinho que for necessário para angariar poder, fama, riqueza, prosperidade. E fazem isso sem nenhum sentimento de temor da lei mesmo, que parece aparentemente não punir ou punir brandamente, ou então uma punição que daqui a pouco a pessoa já está liberada, com tantos arranjos, com tantas manobras advocatícias. Então a gente fica em crise. Esse é o dilema de Asaf. Esse é o meu dilema, é o seu dilema, é a sua angústia. Esse é o problema tratado no Salmo 73. Salmo 73 está dentro do Salmo que estamos lendo dentro deste mês, de 51 a 100. Ele perdeu a esperança. Ele se deixou levar pelo que via, pelo que ouvia, pela sua percepção humana, e foi perdendo a sensibilidade espiritual, foi incapaz de enxergar além das coisas. Homem bom, homem fiel, ministro de louvor do rei Davi, do tabernáculo de Davi, teve sua família, formou uma geração de ministros de louvores, instrumentistas, ele mesmo tocava vários instrumentos, mas por que ele entrou em crise? E a gente vai entender aqui um pouco isso. E ele mesmo, esse salmo é de sua autoria, ele mesmo descreve o seu drama sem nenhuma vergonha. Mas para que ninguém fique em dúvida sobre que conclusão ele chegou,
como costumam fazer os salmistas, eles colocam a conclusão no início. Primeira conclusão, depois vem o drama. Normalmente é assim. Vejam então a conclusão do verso 1. Vocês podem ler comigo? Certamente bom para Israel, para os puros de coração. Certamente, verdadeiramente, Deus é bom para os puros de coração. Uma coisa aparentemente óbvia, mas para ele custou muito reconhecer isto, porque ele pensava o contrário. Chegou um momento da vida dele que ele pensou o contrário, que Deus não era bom para com os puros de coração, que Deus não estava nem aí se alguém fazia o certo ou fazia errado. E então ele vai apresentar, e ele vai descrever como foi a sua decadência. A imagem é de alguém que está escorregando montanha abaixo, lisa. Então ele vai experimentar algumas crises. Você tem o esboço aí no seu programa, você pode acompanhar comigo aí. Vou chamá-los para ler em alguns momentos. Então vamos meditar neste salmo todo, tá bom? Alguém não tem aí? Todos têm? Quem não tiver, levante a mão aí para você acompanhar aí. Pessoal da recepção, fica prevenido aqui no meio. Você tem o esboço? Todos têm. Então quem não tiver, levante a mão, vai chegar até você. Muito bem. Só que ele começa assim, com esse primeiro versículo: certamente bom é o Senhor para Israel, para o seu povo, e para os puros de coração. Eu estava caminhando, o hospital ficava bem distante da estação do trem, acho que uns 2 quilômetros, fui caminhando. Eu estava pensando nisso. Parece que não, mas é. Vale a pena ser honesto, vale a pena ser decente, vale a pena ter bons valores. Vale a pena confiar que Deus está vendo tudo, que sabe de tudo, que Deus é bom para com os puros de coração, para com os generosos, para com os altruístas, para com as pessoas que temem a Ele, ainda que humilhados, ainda que desprezados, ainda que não ricos como tantos outros, mas mesmo assim vale a pena. Vamos ver a crise. Em primeiro lugar, a crise que ele passou. E o texto vai descrevendo essa sequência. O primeiro sentimento que ele teve foi o sentimento de inveja. Inveja. Verso 2. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei. Pois tive inveja. Você já teve coragem de confessar, dizer: eu tenho inveja? A pessoa chegou com um carrão aí bonitão. Puxa vida! A gente não pode confundir alegria porque o carrão da pessoa é bonita e inveja. Inveja é quando você deseja ter aquilo para você e fica chateado porque o outro tem.
Você pode desejar ter também, mas não ficar chateado porque o outro tem e você não tem. E se a gente tiver esse sentimento, todo mundo tem inveja. Até o rico tem inveja de outro rico. O milionário tem inveja do trilionário. Nós somos insatisfeitos. Mas Asaf teve coragem de dizer: pois tive inveja dos arrogantes, quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles são arrogantes, eles são ímpios. Ímpios quer dizer, não tem temor a Deus, não tem reverência a Deus. Podem até acreditar em Deus, podem até falar em Deus, mas não tem nenhuma consideração, nenhum temor. São ímpios, sem piedade, sem pio, sem devoção, sem sensibilidade para com Deus. Então, ele sentia inveja. Eles estão tendo as coisas, estão possuindo e eu não tenho. Não tenho nada, estou já cansado, provavelmente adoentado. Deu aquela coisa de inveja. É muito ruim isso, mas ele admitiu. Outro problema, por causa disso, ele teve uma visão equivocada dos ímpios. Isso é que é triste. Esse é um problema que a nossa juventude tem. Ela tem uma visão equivocada dos jovens que estão fora da igreja. E alguns até vão para lá, para fora da igreja, para poder experimentar o que eles acham que os outros estão experimentando. E aí, ele vai descrever o que eles acham, o que Asaf achava dos ímpios. E ao achar assim, ele sentiu também inveja deles, porque tinha uma visão distorcida. Vejam o que ele diz, verso 4. Eles não passam por sofrimento e têm o corpo saudável e forte. Essa é uma visão que a gente às vezes tem de pessoas saradonas, cheias do dinheiro, com o carrão do ano, que não sofrem. A gente não sabe nada. Essa gente que tem tudo, está enchendo a cara de álcool, de drogas, de sexo fora dos limites, além dos limites. Inventam prazeres e prazeres para poder suprir o grande vazio que está no coração deles, mas Asaf não tinha essa visão. E às vezes o jovem não tem. 5. Estão livres dos fardos de todos. Eles se dão bem, a gente está aqui carregando, trabalhando, se matando, se desgastando. Não são atingidos por doenças como os outros homens. E se são atingidos, tem planos de saúde de alto nível, grandes hospitais, os acolhe, e a gente corre ali para as UPAs da vida, para um atendimento precário, ruim. Quando tem, eles não, parece que nem tem doença. A gente quando está com inveja, a gente quando está em crise, a gente não vê a coisa direito. A gente só vê o lado distorcido. Verso 6. Por isso, o orgulho lhes serve de colar. O orgulho lhes serve de colar. Já preguei em algumas comunidades, tinha aqueles caras bandidos com metralhadora, com fuzil na mão e com
cordão de ouro, exibindo-se, ostentando. Colocam aí nas redes sociais, como somos felizes, olha. E a gente fica, poxa vida, estão se dando bem. Eu aqui, o orgulho lhes serve de colar. E se vestem de violência. São fortes, apelam para as armas, se mostram poderosos, ganham na força. 7. No seu íntimo brota maldade. Fazem maldade com muita facilidade, pisam no necessitado, oprimem as pessoas mais simples, são arrogantes. Na sua mente transborda maquinações. Ficam, como é que eu vou fazer para ficar ainda mais rico? Para oprimir ainda mais? E aí vão montando milícias, opressores, facções, sociedades. Oito, eles zombam e falam com más intenções. Zombam de tudo, das leis, da decência, das coisas que são certas, desvalorizam tudo, relativizam tudo. Em sua arrogância, ameaçam com opressão. Se você não se enquadrar nos esquemas deles, você vai ser oprimido. E Asaf sentia isso, com toda a sua sensibilidade de um artista, de um adorador. Começou a sentir essa pressão do ímpio, do homem mau, que tem poder, riqueza. 9, com a boca arrogante, com a boca arrogam a si os céus. Como se não desse nenhuma importância ao céu, ou então como se eles fossem os poderosos, acima do bem e do mal. E com a língua se apossam da terra. Nós somos donos disso aqui. Isso aqui é meu. E querem cada vez mais e mais. Verso 10. Por isso, o seu povo, as pessoas que o seguem, e eles vão conseguindo cada vez mais seguidores, gente que fica fascinada pelo poder deles, pela influência deles, pela cultura deles, pela maneira de a nova moda deles, pelas influências que eles dão, pelo carisma que têm. Então, milhões são seus seguidores. E eu fico estarrecido, milhões de seguidores de gente que não tem nada de decente. Então, e seu povo se volta para eles e bebem suas palavras até saciar. Bebem um nada, bebem sujeira, bebem imoralidades, bebem carnalidades.
Verso 11. E o que é pior, meus irmãos? Sabe o que é que eles dizem? Eles dizem: como saberá Deus? Terá conhecimento Altíssimo? Eu faço o que eu quero. Deus não está nem aí. Deus está lá no trono dele, lá no céu. Ele que é o chamado teísmo. Deus criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte. Isso é o teísmo. Esse é o ímpio. O ímpio não descrê em Deus, só que coloca Deus longe da sua realidade. Então ele fica: Deus não está nem aí se eu faço bem ou se eu faço mal. Deus não se importa, Ele não tem conhecimento disso. Ele não trata dessas questões aqui das terras. Ele tem outras galáxias para cuidar. Então, vou continuar fazendo as minhas maldades, as minhas montando o meu império, construindo o meu mundo de valores distorcidos, que muitos bobalhões vão me seguir, gente com mente turva, gente também já intoxicada por todos esses valores e culturas dessa sociedade, gente que também pergunta: onde está Deus? Deus não está nem aí mesmo. O importante é ser feliz, é ter prazer, é se divertir, é ter sensações cada vez mais maravilhosas, seja via artificiais ou seja qualquer coisa. E estragando a vida, estragando as famílias, a sociedade. Verso 12. Assim são os ímpios, sempre despreocupados, aumentam as suas riquezas. Então aí, não dão importância para a lei, porque eles corrompem os que devem cumprir a lei. Não estão nem aí para Deus, porque na concepção de Deus não está também nem aí para eles. Assim, não creem num Deus justo, não creem num Deus de juízo, em um Deus apenas que está alheio a toda essa situação. Então, essa visão que Asaf tinha dos ímpios estava certa. Só que Asaf estava esquecendo que esta é a visão que ele tem dos ímpios e o que os ímpios têm de si mesmo. Mas não é esta a visão que Deus tem do ímpio. E que o Deus de justiça continua vivo e ativo. E que entregou os homens à perdição. Mas Asaf achava que não há juízo. Confessa, você também já pensou nisso? De vez em quando a gente pensa: será que vale a pena ser honesto mesmo? Será que Deus está vendo que eu estou fazendo o certo, quando eu poderia estar fazendo o errado? E ao fazer o certo eu estou sendo prejudicado, eu perdi. E se eu tivesse feito errado, eu ia me dar bem? Será que Deus se importa com esses detalhes assim, tão pequenininhos? Uma mentirinha aqui, com um distorcimento da situação ali, com uma corrupçãozinha aqui, com um jeitinho ali. Acho que essas coisas pequenas, Deus não se importa muito. E essas coisas vão minando. Se Deus não se importa com as grandes roubalheiras, não vai ter problema se eu fizer umas pequenas coisas. Essa é a mentalidade que vai corroendo a nossa sociedade. E aí, sabe o que brota? Letra C.
Frustração. Frustração. Verso 13. Certamente, olha, a crise dele era tão grande, ele disse isso, certamente foi inútil manter puro o coração. Por que eu vou manter puro o coração? E lavar as mãos na inocência. Isso é inútil. Esses caras fazem o que tem de pior. Essas pessoas fazem o que tem de mais podre. E parece que estão se dando bem. E eu tento manter um coração puro, fazer as coisas certas, manter a minha mãos limpas na inocência, na verdade, na pureza. Não vale a pena. Verso 14. Pois um dia inteiro sou angustiado, e todas as manhãs sou castigado. Passo por tantos sofrimentos, por tantas provações, por parte destes ímpios que se dão bem. E eu estou tentando fazer a coisa certa, e só me dou mal. Não vale a pena. E é isso que acontece. Passei 40 anos no meu ministério atrás de crente que não queria mais nada, que começou a escorregar. Estava no alto espiritual, foi escorregando, pouco a pouco. Porque ficava olhando para os ímpios, porque ficava sentindo inveja do mundo. Lá está. Domingo eu estou indo para a igreja, a turma está indo para a praia, se dando bem. Olha, domingo eu estou aqui, olha lá o pessoal na balada lá. Olha, os jovens estão se dando bem, estão felizes. Eu estou meio caretão aqui na igreja. Então, aí bate uma frustração. Então essa crise provocou inveja no coração dele, de Asaf, provocou uma visão distorcida do ímpio, achando que eles estão se dando bem, que estão felizes, que vão dar sempre bem, que vão sempre ser felizes. Não conseguem enxergar o que está por trás desta, entre aspas, felicidade deles. E também bate uma frustração. Agora vamos ver como é que Asaf começou a se curar. Esse é o segundo ponto. O começo da cura. Meus irmãos, ele estava escorregando. Aí teve um momento que veio um relance assim no coração dele, e ele disse, eu vou ler primeiro o versículo, verso 15. Se eu tivesse dito, falarei com eles, teria traído os teus filhos. Sabe o que ele quer dizer com isso? Aí vem o ponto. Ponto A. Respeitar e ter compaixão dos irmãos. Asaf entrou numa crise de iniquidade, de impiedade, não mais ser piedoso, ficou tão crise que ele ficou, não sabia o que fazer. Mas algo no coração dele disse assim, peraí, eu estou nessa iniquidade, mas eu não vou influenciar meus irmãos que não estão nessa iniquidade.
que não entraram nessa minha vibe negativa. Eles estão ainda alegres com o Senhor, eles estão felizes, eles estão confiantes. Eu não estou. Então, eu não vou macular o coração desses meus irmãos. Pô, você ainda está aí louvando a Deus? O que é isso? Deixa isso para lá. Tem gente que faz isso. Está caindo e quer levar outros consigo. Asaf parou de escorregar, parou de cair, quando ele pensou nos seus irmãos. Não, eu não vou falar isso para ninguém. Eu não vou influenciar ninguém a cair comigo, a pensar, a ter inveja, a ter a frustração. Então, se eu tivesse falado com eles, esse verso 15, teria traído os teus filhos. Não, eu estou em crise, mas eu não vou virar um escarnecedor. Eu não vou virar um blasfemador. Eu não vou cuspir no prato que comi. Eu não vou ser um desprezador das coisas de Deus. Posso até não estar acreditando, posso estar até em crise, posso estar até com inveja dos ímpios, querendo ser ímpio também. Mas não vou influenciar ninguém. Só isso já foi uma freada no seu escorregamento, nessa sua caída. Eu não vou desanimar meus irmãos também, porque a coisa mais fácil do mundo é você desanimar os outros. Aí você começa, quando você é ímpio, você está com o coração cheio de impiedade mesmo, você começa a ficar falando mal das coisas, de Deus, da igreja, da estrutura, do pastor. Aí você começa a criar um grupo aí na igreja de gente contra as coisas. Para que isso? Para que dar dízimo? Para que não sei o quê? Isso é um absurdo e tal. E aquelas discussões que na verdade vão manchando o coração dos filhos de Deus. Vão destruindo a alma, a pureza dos filhos. Tem gente assim. Você ainda ora para Deus? O que é isso? Deus não se importa. Pode ir comigo aí a tal lugar que não tem problema, mas lá não é um... O que é isso? Deixa isso para lá. Fazem assim. Mas Asaf diz, eu não vou fazer. Eu estou em crise, mas não vou levar ninguém comigo não. Depois, segundo, é preciso reconhecer que algumas coisas não são, aliás, que algumas coisas são mesmo difíceis de entender agora. Algumas coisas são difíceis de entender. Senhor, por que o ímpio está prosperando e eu não? Ele é ímpio, ele é infiel, ele não tem compromisso contigo, com a tua obra, com a tua igreja, e está se dando bem. Eu tenho compromisso, eu sou fiel, eu me dedico, as coisas não são tão boas para mim. Tudo é muito difícil, tudo é muito penoso. Então, é preciso entender que algumas coisas a gente não entende. Tem coisas que a gente não tem as respostas para todas as coisas. Veja o verso 16. Quando tentei entender tudo isso, achei muito difícil para mim. Ele refletiu sobre isso, mas eu não tenho resposta. Tem perguntas que os irmãos podem fazer, eu não tenho resposta. Por que Deus permite aquilo ali? Por que aquelas coisas aconteceram? Por que tinha que ser com aquela pessoa tão boa, tão especial? Por que o carro de crentes tombou e todo mundo morreu? Tem uns porquês que a gente não sabe.
quando a gente perde a referência de Deus, esses porquês ficam mais complicados ainda. Então é preciso a gente admitir que algumas coisas a gente não sabe. A explicação precisa. A gente só... Por que, como eu já disse aqui algumas vezes, será que Deus está no controle mesmo de todas as coisas? Tem um amigo pastor que questionou isso comigo. Eu acho que não. Eu disse, eu acho que sim. E por que você acha que sim? Eu não sei porque algumas coisas estão acontecendo e parece que as coisas estão fora do controle, mas eu acho que isso vai acabar onde Deus quer. E eu vou confiar no Senhor, que não muda. C, você deve fazer. E ele fez. E ele começa a diminuir o seu escorregamento, parar de escorregar. E agora ele vai subir de novo. Buscar a Deus. Verso 17. Até que eu estava escorregando, parei, estava declinando espiritualmente, indo para o abismo espiritual, até que pensei nos meus irmãos, comecei a pensar que algumas coisas eu não tenho resposta, que Deus vai me revelar no tempo certo. E aí então, eu vou consultar a Deus, vou buscar a Deus as respostas, em Deus. Verso 17, até que entrei no santuário de Deus. Eu não sei exatamente o que significa esse santuário de Deus, se é num tabernáculo, se é num momento de devoção em que ele teve esta comunhão com Deus, porque o santuário de Deus é assim, você é santuário de Deus, a sua casa pode virar um santuário de Deus, esse espaço pode virar um santuário de Deus, uma sala de aula ali pode virar um santuário de Deus. Por isso que santuário pode ser tudo aqui é santuário, onde tiver os filhos de Deus é santuário, é um lugar de encontro com Deus. Na classe ali, naquelas salas, não é um lugar de encontro também com Deus? Não sei, ele foi, vamos pensar que talvez ele tivesse ido ao tabernáculo, que ainda não estava pronto o templo, a tenda lá. E aí diz o texto, até que entrei no santuário de Deus, e então compreendi. Antes ele não entendia, não tinha resposta, mas agora ele passou a ter resposta. Compreendi o quê? O que ele compreendeu? O que ele compreendeu? O destino dos ímpios. O destino dos ímpios. Porque se uma pessoa é ímpia, ela não é ímpia eternamente, ela é ímpia por no máximo até 70 anos. E ela tem um destino horrível. Ela tem um destino pavoroso. Não sei o que aconteceu, que ele compreendeu. Provavelmente ele teve uma visão. Deus mostrou a ele uma outra visão do ímpio. Não tenha inveja desses camaradas. Olha para o futuro deles. Olha em que eles vão dar. Olha o que vai acontecer com eles. Acho que Deus deu a ele um vislumbre da vida desses ímpios, que estão se dando bem, indiferentes a Deus, insensíveis às coisas do Senhor, escarnecedores. E ele mudou então a sua visão.
Letra A. Deus deu-lhe uma visão. Vamos ver como Deus então vai agir. Como vai ser a operação de Deus. Letra A. Deus deu-lhe uma visão correta dos ímpios. Você estava com uma visão distorcida. Você pensa que eles estão se dando bem, estão felizes, estão não sei o quê. Blá, 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 blá. Olha só. Você vai ver o fim deles. Aí verso 18. Certamente tu os pões em terrenos escorregadios e os fazes cair na ruína. Ruína espiritual, moral. Como são destruídos de repente, completamente tomados de pavor. São como um sonho que se vai quando a gente acorda. Você está pensando na vida deles, aquilo é só um sonho, aquilo é uma ilusão. A vida deles é uma ilusão. Algo terrível lhes está reservado se não se arrependerem. É como se Deus dissesse assim, infelizmente, quando te levantares, Senhor, tu farás desaparecer. Tu cumprirás teu propósito na vida deles. Veja Mateus capítulo 3, Malaquias, capítulo 3, 14 e 18. Está aí o texto? Vamos lá, Malaquias, isso. Vamos juntos? Então, vocês verão novamente a diferença entre o justo e o justo, está ali? Entre o justo e entre os que servem a Deus e os que não servem. Agora veja Salmo 1, verso 6, a mesma crise. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então Deus lhe deu uma nova visão dos ímpios. Também, letra B, Deus lhe deu uma nova visão, uma visão correta a respeito de si mesmo. E aí verso 21, do próprio Deus: quando o meu coração estava amargurado e no íntimo sentia inveja, agora ele faz uma avaliação de si. Agir como o quê? Como o quê? Insensato. Agir como um insensato, ignorando minhas atitudes para contigo. Era a de um animal irracional. Como fui ter inveja de ímpio? Se eu vislumbrei o que vai acontecer com a vida deles, eu não quero essa vida para mim. São prazeres vãos. Eu posso ter as alegrias deste mundo lindo que Deus me deu, aproveitar desta natureza, mas eu não preciso entrar na podridão que entram para obter prazeres além dos limites, porque são os prazeres insaciáveis. Eu fui um animal, fui um bruto, fui um idiota. É isso que ele está dizendo. Ter inveja de ímpio. Deus lhe deu também uma correta visão a respeito de Deus. Então Deus lhe deu uma correta visão a respeito dos ímpios, uma correta visão a respeito de si mesmo. Asaf, se você continua pensando assim, você é um irracional. Você está querendo ir para o caminho da perdição. E agora uma visão de Deus mesmo, uma nova visão, verso 23.
Contudo, sempre estou contigo. Tomas a minha mão direita e me sustentas. Verso 24. Tu me diriges com o teu conselho, e depois me receberás com honras. É bom andar contigo, Senhor. O bom é ter a tua presença, porque tu me conduzes pelo caminho direito. E tu não vais me receber como vais receber esses ímpios. Tu vais me receber com honra. Ainda que eu passe lutas e provações desta vida, e os outros parecem não passar, parecem, entre aspas, porque tem um submundo que a gente não enxerga. Lá, num mundo escondido deles, e que de vez em quando a mídia explode com algum escândalo, com alguma tragédia, com alguma... Verso 25. Aí, verso 25. A quem temo nos céus senão a ti? E na terra nada mais desejo além do que estar junto de ti. Mudou, hein? Ele antes queria agora ser dos ímpios, ter o que eles têm, viver a vida que eles têm. Ele disse, que tolice que eu desejei. Não há coisa melhor do que ter a ti, e andar contigo, estar junto de ti. Verso 26. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis. Verso 28. Mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Vale a pena ler isso de novo. Vamos ler juntos, meus irmãos? Mas, para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os teus feitos. Então, Deus é bom e é fiel. Salmo 136 diz, porque a sua benignidade dura para sempre. 26 vezes o salmista repete isso no Salmo. E aí, a conclusão deste Salmo não é só o 26. A conclusão está lá no versículo 1. Vamos ler de novo o versículo 1? Juntos. Certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Amém. Louvado seja o Senhor. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de Jesus, nosso Senhor, a comunhão, consolação, graça, força, presença, consolo, alegria, paz, misericórdia, cuidado, sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus que anda na tua presença. Ele é fiel, agora e para sempre. Amém.